A gravação se iniciou e agora, então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou ficar aí falando, tá? No momento, a hora que vocês quiserem falar alguma coisa a respeito, vocês podem falar. Eu não vou fechar o microfone de vocês duas, vocês podem falar. Eu paro o compartilhamento para responder para vocês, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Então, opa, vocês estão vendo aqui? Deixa eu interromper aqui. É que eu acabo não vendo ninguém do jeito que eu fiz. Do jeito que eu fiz, eu acabo não vendo ninguém. Poxa, Tá. senti falta da Paula. A Paula, ela está fazendo terapia comigo individual. Entendi, mas ela podia estar aqui hoje, poxa. Nós já estamos na terceira. Então, vamos lá. A agenda de hoje, tá? Assim eu vejo vocês aqui do meu lado. Tá bom. Apresentação, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. A atividade 4, que são os recortes, né? Que vocês fizeram lá na introdução. A atividade 3, que é a carta. Você fez os dois, né, Cláudia? Como não? Não, eu não fiz o recorte. Você não fez o recorte? Que pena. Eu imagino que sim. É uma pena. Aí eu tenho a proposta, que é da terapia em grupo, tenho a oferta e a gente vai fechar com a atividade 10, ok? Oh, gente. Por que não está indo o negócio aqui? Você está clicando na lateral? Tô, no negócio não está indo. Ó, testei 1000 vezes. 1000 vezes. Espera aí. Não pode ser. Ah, agora sim. Então, apresentação. Apresentação é a minha apresentação, tá, gente? Então, é assim, eu sou psicoterapeuta, terapeuta integrativa, tá? E agora formanda em psicanálise. E eu gosto muito, muito, muito da análise. E por isso, então, eu desenvolvi o TAI. O TAI é terapia analítica integrativa, tá? Isso porque eu agrupo várias técnicas diferentes. Então, nessas técnicas que eu utilizo, entra princípios da hipnose, princípios da constelação, as meditações. Eu gosto muito da meditação guiada, principalmente para quem não tem, não consegue. Tem muita gente que não consegue fazer meditação, né? Então, a meditação guiada ela é a mais indicada. E eu utilizo muito a terapia quântica, tá? Por quê? E a terapia quântica ela é bem associada com a nova medicina germânica. Isso porque a gente tem que procurar a origem do problema. Porque o problema não é o problema, está sempre por trás. Quando o problema se manifesta aqui, significa que existe um outro problema por trás que muitas vezes a gente ignora, a gente desconhece. Que é a causa, né? Na realidade, é a causa, né? É a causa. Eu achei muito legal você falar em a sua linha integrativa, porque eu estou utilizando todos os médicos integrativos.
Uhum. Porque eu acho legal, né? Eles olham o paciente como um todo. Exatamente, exatamente. A filosofia Waldorf, ela entende, por exemplo, o ser humano como um todo. Então, não adianta você tratar uma parte e esquecer a outra. Porque o que acontece com a gente aqui na matéria é o complemento de tudo, né? Então, a gente precisa trabalhar em todas as frentes. É só assim que a gente consegue. Então, a gente trabalha o quê? O mental, o espiritual, o emocional, o energético, a frequência, que tudo isso se manifesta no nosso corpo e na nossa vida, tá? É como um todo, ok? Bom, e aí eu gosto muito de falar de procedimento terapêutico ou processo terapêutico. É engraçado porque a Cláudia até sabe, tem uma outra terapeuta que fala disso também, né, Cláudia? Uhum. Procedimento terapêutico ou processo terapêutico. E é uma coisa que eu sempre batia nessa tecla. O procedimento terapêutico é aquele que você faz um dia para se sentir bem. Se sente bem naquele momento, né? Muitas vezes ali está aliviando o seu estresse, mas você não tratou a causa, você só tratou a consequência. O processo terapêutico ele é diferente. Ele é um processo, é uma construção, tá? Então, eu só trabalho com processo. Então, dentro do processo terapêutico que eu trabalho várias linhas terapêuticas. E, normalmente, o processo são 10 sessões, tá? No meu caso, eu faço 10 sessões mais uma. Eu sempre presenteio o cliente com mais uma sessão, tá? Terapia em grupo, transformando a ansiedade em soluções. Gente, é assim. Tudo que a gente sente, absolutamente tudo que a gente sente é ansiedade. Tem muita gente que fala assim: eu não tenho ansiedade. Eu não preciso tratar porque eu não tenho ansiedade. Então tem alguma coisa errada com essa pessoa, né? Então, por quê? Porque absolutamente tudo que nós sentimos, se nós sentimos alegria, se nós sentimos tristeza, se nós sentimos medo, se nós sentimos mágoa, tudo gera ansiedade. Gera ansiedade no nosso corpo, tá? E a gente sente isso muito claramente, seja através de uma dor de cabeça, seja através de uma dor no estômago, uma tontura, uma vontade de dormir, de se refugiar em algum canto, tá? Ou até mesmo de extravasar como um louco por aí, tá? Tudo é ansiedade. E aí, quando se fala, mas como assim tudo é ansiedade, né? Então ninguém é são? Não, não é isso, tá? Não é isso porque existem 3 tipos de ansiedades diferentes, né? E cada tipo tem níveis de ansiedade. Então, uma delas, a primeira delas é a ansiedade vital. Essa ansiedade, todo mundo precisa ter, tá? Por quê? Porque é isso que nos impulsiona a fazer alguma coisa. É isso que nos dá perspectiva de resultado sempre. Então, essa energia vital, ela é extremamente importante, que é a energia da a ansiedade da expectativa, tá? Acontece o seguinte, muita gente tem essa ansiedade vital muito fraca. São aquelas pessoas que tanto faz o vento soprar para o norte, para o sul, para o leste, não vê alegria em nada, não vê motivação em nada. Essas pessoas, tá, estão com a ansiedade vital muito, muito baixa, quase inexistente. É o que nós chamamos de pessoas apáticas.
E isso é muito comum em pessoas que têm depressão profunda, tá? Então, a pessoa que tem depressão profunda significa que ela não tem mais aquela ansiedade vital. Ela perdeu isso em algum momento. Então, a gente precisa olhar para esses 3 tipos de ansiedade. A ansiedade vital, ela é importante, sim, mas ela precisa ser equilibrada também, tá? Aí a gente tem a ansiedade das alegrias. A ansiedade das alegrias, gente, é aquela que leva a gente ao êxtase. O êxtase é quando a gente está tão feliz, tão alegre, que a gente não vê mais nada na frente da gente. A gente não enxerga nada. Essa ansiedade que traz o êxtase, ela é muito comum nos casais apaixonados. Mas aqui, ó, não seria, ela esconde assim, ao meu ver, tudo que sobra esconde alguma coisa, não? Eu acho que é tudo assim, essa coisa em êxtase, você não vê nada, tá tudo maravilhoso. Sim, Esconde sim, alguma coisa, deve ter alguma coisa aí por baixo do tapete que está querendo ser escondido, exatamente. né? Mas tem muita gente que fala assim: eu estou tão feliz, estou tão bem, estou tão feliz, eu não preciso me conhecer. E aí você mostra, tenta mostrar alguma coisa para essa pessoa fala assim: não, você está Não vendo vê. coisas, tá tudo É. certo. Não tá, não tá. Como eu disse, o casal apaixonado, né, principalmente as mulheres, quando estão muito, muito apaixonadas, elas ficam meio cegas. Tá todo mundo vendo as coisas, falando até para ela, e ela não enxerga nada. Uma dependência emocional que elas se sujeitam a Isso. qualquer coisa. Esse é o êxtase da ansiedade, da alegria, que também provoca muitos, muitos outros distúrbios, tá? A pessoa nem imagina o quanto. E aí a gente tem a última, que é a ansiedade negativa, que é aquela que a maioria das pessoas conhecem, entre aspas. Por que entre aspas? Eu já ouvi muita gente falar, eu já trabalhei em sala de recursos, que eu sou da área da educação, né? E eu já trabalhei em sala de recursos nas escolas e eu ouvia muito as professoras falarem assim: ah, esse aluno é muito ansioso. Ah, esse aluno é muito ansioso. A pessoa não entende o que é ser ansioso. O aluno não era ansioso, o aluno era hiperativo. É diferente. Hiperativa é aquela pessoa que quer fazer assim, várias coisas, tá? E só fica satisfeita a hora que está tudo certo, que está tudo prontinho. Isso é hiperatividade. Isso não é ansiedade. A ansiedade, e aí pode ser a ansiedade do êxtase e pode ser a ansiedade negativa, e até a baixa de ansiedade vital é aquela que tira o nosso sono, é aquela que faz a gente pensar milhões de vezes a mesma coisa, como que eu vou fazer aquilo? E muitas vezes são coisas que não estão no nosso controle, né? A gente quer tentar resolver pelo outro. Isso causa ansiedade, né? Aquilo que não está ao meu alcance causa ansiedade. Então, qual é a ansiedade ideal? É só aquela ansiedade da expectativa. Aquela, poxa, eu tenho um casamento legal para ir amanhã, eu tenho uma formatura, eu estou um pouco ansiosa porque eu vou prestar o vestibular, ou porque eu vou entrar num trabalho novo. Isso é uma ansiedade boa. Da expectativa que eu sei que vai ter resultados bons para mim. O restante não é. Então, por isso que eu digo, tudo, absolutamente tudo o que acontece na nossa vida gera ansiedade. Que, se não bem administrada, ela leva a outros níveis. Por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade muito grande, ansiedade negativa muito, muito, muito grande, ela pode ser levada a uma depressão. Toda ansiedade extrema leva a pessoa à depressão.
né? E muita gente confunde depressão com estado depressivo. São coisas diferentes também, tá? O estado depressivo é quando a gente está meio triste, meio moado. Às vezes a gente acorda um dia, a gente não está muito bem, e aí a gente fala, ai meu Deus, tá tudo ruim, eu tô com vontade de chorar, e não sabe por quê. Mas não é que está em depressão. Acordou aquele dia em estado depressivo. Não sabe até o que aconteceu de noite quando ela estava dormindo, né? Para onde foram as energias dela? Seria tipo uma depressão leve? Não, o estado depressivo não é depressão. Uhum. Não é depressão. Mas, se não tratado, ele te leva à depressão. A E se, pessoa. por exemplo, você acordar assim? Porque, por exemplo, eu mais de uma vez, quando eu estava lá antes de fazer a cirurgia, eu acordava assim, sabe, com uma angústia, mas eu sentava, chorava, aquela hora acabou. Levantava, tomava um banho, eu era outra pessoa. Era outra pessoa, exatamente. O que acontece? Durante a noite, não pense vocês que à noite a gente está inconsciente, tá? A gente não está consciente quando a gente está dormindo, mas o nosso inconsciente continua trabalhado, tá? Nós somos centelhas divinas. Nós somos um pequenino átomo, assim, pequenininho, uma célula muito pequenininha nesse universo de meu Deus. E à noite nós estamos trabalhando. Espiritualmente, a gente está trabalhando. Não é à toa que muitas vezes a gente teve uma noite de sono inteira, bem, e acorda no dia seguinte quebrada, super cansada. Porque você trabalhou espiritualmente a noite inteira. Tá? Verdade. E os seus trabalhos espirituais foram para outras dimensões. Não foram necessariamente nessa dimensão nossa. Entende? Bastante, né? É. É interessante e é extremamente sério. Por isso que é muito bom a gente rezar antes de dormir. Porque quando a gente reza, não importa qual a religião da pessoa, quando você faz alguma oração antes de dormir, você está afastando tudo que é ruim do dia que você não quer levar para a noite. Você quer ter uma boa noite de sono. E ajudar quem está precisando. Porque a gente ajuda através da energia, não é fisicamente. É a energia que a gente emana para o mundo. É que nem aquele sinalzinho do Wi-Fi, né? Que parece um guarda-chuvinha. A nossa energia, ela é emanada para os outros dessa mesma forma. Ela vai vibrando quantitativamente, tá? E atingindo várias pessoas pelo universo inteiro. Então é por isso que a gente às vezes acorda cansada, acorda com vontade de chorar. Tem dia que a gente acorda, não tem nem vontade de olhar no espelho. Nem seja da cama. Entendeu? Mas não é que a noite foi ruim para mim. É que durante a noite eu me doei muito. E isso eu acho que é uma forma. Por exemplo, agora sabendo disso, eu já tinha mais ou menos ideia. Vou agradecer de que poder Exatamente. ter sido um instrumento, né, de levar energia para quem estava precisando nesse infinito universo. Exato. Então, à noite, quando você vai dormir, você agradece o dia que teve, Sim. Tá? Faz a sua oração e peça para que você tenha uma boa noite de sono e que Sim, possa ser útil durante aquela noite. Aí eu peço que meu espírito seja levado para trazer conhecimento para mim e ser usado da melhor maneira que os mentores e guias espirituais precisarem utilizar. Perfeito, é isso mesmo. Aí o que acontece? No dia seguinte você acordou, a primeira coisa que você faz, agradecer pelo dia e agradecer pela noite que você teve. Até anotei. Muito bom. Entende? Obrigada, Catarina.
Eu estou lendo um livro, não sei se você já ouviu falar, O Poder do Agora. Você já ouviu? Já viu esse livro? Já ouvi falar, mas não li. Estou começando a ler, eu estou assim, extasiada. Quer dizer, ele é sempre um upgrade naquilo que você já ouviu, porque, como eu estou te falando, né? É a primeira vez que eu estou conversando sobre terapia, mas eu fazia as minhas incursões por mim mesma, através de leitura, através de meditação, através do Hélio Couto, da física quântica, eu ouço muito ele. Então, isso dá um upzinho na gente, né? Exatamente. Exatamente. Porque nós somos pura energia. Nós somos eletromagnéticos, tá? E ele fala muito isso nos vídeos dele. Sim. Nós recebemos a energia do cosmos, que é o universo, né? E nós somos um imã. Nós recebemos o magnetismo da Terra. E nós somos os médiums, o que a gente chama de médium. Nós somos os médiums que recebem a energia, a eletricidade e o magnetismo. Então, nós somos seres eletromagnéticos. Entendem por que a gente precisa tratar de todos os lados a nossa energia? A gente recebe energia constantemente. Entre eu aqui e vocês aí, tem muita energia aqui passando. Energia elétrica, energia magnética, energia dos nossos pensamentos e da nossa fala. Uau! Então, é muito maneiro, né, cara? Muito, eu me amarro nessas coisas, me amarro. Então, a gente precisa se cuidar muito, muito, muito. Independente de que a energia no universo, eu percebo, percebo que ela está muito densa, né? Muito, muito. São muitos pensamentos de medo, dessa inconstância que rege o mundo, dessa guerra por dinheiro, dessa maldade humana. Então a energia fica muito pesada. Se a gente não fizer a nossa parte do jeito que a gente faz, que a gente sabe e pode, né? Fica mais difícil ainda. Então eu acho uma bênção divina a gente ter um pouquinho de conhecimento para poder dar essa contribuição para o planeta. Sabe o que é mais interessante de tudo? Que os nossos antepassados lá atrás, eles já sabiam de tudo isso e foram taxados de bruxos, de feiticeiros. Pois é, e a gente não sabe o que vem para aí. Eu tenho 5 netos, né? Mas não dá para fazer nada. Agora é que a gente está conseguindo resgatar tudo isso, todo esse conhecimento. Tá? Então, ficou claro sobre ansiedade? Muito. Por que eu quero trabalhar ansiedade nesse grupo? Muito. Tá? Aí nesse grupo você vai trabalhar a ansiedade de alegrias e a negativa também? Vou trabalhar tudo. Uau, vamos ficar boas. Como sempre, a gente concluído que o ideal no mundo, em qualquer segmento, é o equilíbrio, né? Exato. Agora, para o ser humano achar o tal do equilíbrio é que é o problema. Para ele ter humildade, simplicidade para achar o equilíbrio. Porque quer tudo ao mesmo tempo. Célia, qual é o problema do ser humano para encontrar o equilíbrio? Tá? A correria do dia a dia. Parar para olhar para si, porque ninguém tem tempo de parar para olhar para si. Ficar consigo um momentinho, ninguém tem tempo. E hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas em ter. Com certeza. Muito, muito, muito. Só que quando você se torna, você tem. E é tão bom ter esse conhecimento para você ser melhor. Eu acho que aí é que é o gancho de tudo, né? E eu não sei, quer dizer, não sei vocês não, eu tenho certeza que vocês também têm essa percepção. É tão bom conversar sobre isso, é tão bom aprender, é tão bom estar aberto para mandar as transformações, as mudanças interior, mas as pessoas não querem ouvir isso não. Eu tenho pessoa... E outra coisa, depois que eu comecei a ler sobre, a ouvir sobre, você sabe que eu não tenho mais, não é ser pernóstica nem nada não, eu não tenho mais paciência para certas rodinhas de amigos, não tenho mais. Fica tudo muito banal, fica tudo muito
se aparecer, todo mundo quer botar melhor roupa no Instagram, melhor bolsa, melhor... Exato. Eu, independente, eu já tive uma vida razoavelmente boa, eu nunca fui ligada a isso, parece que isso é da pessoa mesmo, né? Eu nunca fui ligada a isso. Mas... Às vezes, tá, o que pode acontecer é que o seu espírito já era bem evoluído. Eu sou divorciada há 17 anos. O meu ex-marido, ele tinha uma condição bem razoável. Ele não tinha, ele foi adquirindo junto. Nós ficamos casados 32 anos e fomos adquiridos. Ele tinha uma fábrica de fraldas. Mas eu não sei como eu consegui ficar... Não estou falando mal, não, tá? É uma observação aqui dentro do assunto. Eu não sei como é que nós conseguimos ficar tanto tempo casados se éramos totalmente diferentes. Tipo assim, se eu fosse jantar na casa de algum amigo dele, mesmo que jantar, ele queria que eu comprasse tudo novo, sapato novo, bolsa nova. E eu nunca fiz, sabe? Eu achava que do jeito que eu me vestisse, uma roupinha da Renner, uma casa popular, mas ele não se sentia bem com isso. Aí quando eu comecei já a dar um up em busca desse conhecimento, aí o casamento acabou, porque eu já não aguentava mais ouvir os papos supérfluos, entendeu? Que até me agrediam, eu me sentia agredida. Aí eu falei, paciência. Mas, olha só, isso estava escrito no destino de vocês. Com certeza, com De certeza. A repente, gente, por algum motivo, para você ter os aprendeu filhos que a muito gente com ele tem. e ele aprendeu muito com você. E tem mais. Vocês trouxeram à vida 4 filhos lindos. Com certeza. Que nos Essas deram crianças 5 netos precisavam nascer, maravilhosos. entende? Essas crianças precisavam nascer. É verdade. Por isso E que nessa família que eles escolheram, né? Que dizem que as crianças escolhem exatamente. seus pais. Exatamente. Mas é isso. Nada é por acaso. Eu também acho que não. Nada, nada, nada. Vamos lá, então. Vou dar continuidade aqui. Atividade 4 e 3, dona Cláudia. Bom, atividade 4 você não fez. Você não fez desenho, você não fez colagem, você não fez nada. Bom, o que era essa atividade 4? Mas aí eu vou ter que falar, não vai ter jeito, mesmo que você não fez. Não vai ter como analisar o seu desenho, a sua, né? Porque isso aqui era análise de personalidade. Ai, né? Por isso que eu deixei para fazer ao vivo para o pessoal que estava. O pessoal estava desesperado com essas 2 atividades e eu não estava entendendo por quê. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Vou dar o resultado só no final. E ó o que aconteceu. O pessoal não veio. Bom, você tem aí anotado, né, Cláudia? O que seria a atividade 3? ai, Catarina, faz eu morrer de vergonha. Tá. Então, eu vou falar. Na atividade 3, é porque é assim, Célia, o que eu disse para eles foi o seguinte: tem um psicólogo e psicanalista chamado Walter Trinca, tá? Que na década de 70 ele fez um estudo que foi inovador para a época, para tratar a personalidade dos seus clientes dentro do consultório. Tá? Ele estava pesquisando isso, porque assim, nem sempre o que a pessoa fala é realmente o que ela traz dentro dela. Tá? E isso, esse estudo dele foi através de imagens, tá? A princípio com desenhos e depois, então, com recortes, ilustrações, que foi adaptado depois por vários profissionais, né, da área da psicoterapia, e inclusive para a arte-terapia, que eu sou arte-terapeuta também. Né? Eu conheci isso, foi na arte-terapia, inclusive. Por quê? Na arte-terapia, a gente só trabalha com imagens. Tá? Então, a gente faz a terapia com os nossos clientes sempre através de imagens. Então, existe um tema, a gente fala sobre aquele tema
e depois a pessoa vai trabalhar as imagens, ou desenhando, ou pintando, ou fazendo colagens, enfim. E depois a própria pessoa é que faz a reflexão sobre aquele trabalho dela. É muito interessante. E essa técnica de investigação que o Walter Trinca colocou, hoje, ela é extremamente usada por psicólogos e psicanalistas. Aliás, o Walter Trinca, ele é psicólogo e psicanalista. Tá? E isso era para colaborar com a verbalização, né, do desenvolvimento das sessões. Porque a pessoa, tem gente que fica muito acanhada por falar também, né? E isso dá um up, né? Chama desenho história. Depois, se vocês quiserem procurar sobre isso, tá? Então, para conhecer melhor a dinâmica psíquica, né? E o diagnóstico psicológico dentro da psicoterapia, que ele fez isso. Então, o que acontece? Nas imagens, a pessoa expressa ali o consciente dela, ou, muitas vezes, na maioria das vezes, o inconsciente dela. Coisas que ela não imagina, mas que estão dentro dela. E a técnica, então, sofreu-se muitas adaptações, mas até hoje ela é bastante utilizada. O que eu pedi para o pessoal do grupo de introdução? Eu pedi para providenciar 2 ou 3 revistas velhas com figuras, né? Ou qualquer coisa que tivesse figura, e no caderno de vocês enumerassem cada folha, né, de 1 a 6, de forma sequencial. Depois, vocês iriam até essas revistas e veriam qual é a figura que te chama atenção de primeira. A primeira figura que te chamasse atenção, você ia lá, recortava a figura e colava na folha número 1. Depois você ia verificando outras imagens. A próxima que te chamasse atenção, você ia lá, recortava e colocava na figura 2, na página 2. Isso eu pedi para vocês até a página 5. E eu pedi para que, em cada figura, você escrevesse uma frase de, no máximo, 2 linhas, sobre o que você achava sobre aquilo. Qual era a sua reflexão quando você via aquela imagem? Por que ela te chamou a atenção? Ok? E a última folha, a folha 6, não era para colocar imagem. Era só para vocês escreverem, fazendo a reflexão sobre as 5 figuras anteriores. Tá? Bom, a resposta é o seguinte. Pode anotar aí, dona Cláudia, que eu tenho certeza que daqui a alguns anos você vai querer fazer. Ah, eu quero. Já estou querendo, desculpa, não estou arrependida. A primeira figura, a da página 1, é como você se vê. O como você se vê da forma, não a forma física exatamente, mas da forma abstrata. Tá? Como você se vê? Uma pessoa alegre, esfuziante, uma pessoa pobre, uma pessoa rica, uma pessoa... Como você se vê? E é engraçado que, quando eu fiz isso a primeira vez, eu coloquei lá, eu gosto muito de arte, né? Eu sou formada em artes visuais também, e eu coloquei lá uma figura maravilhosa, super colorida, que eu achei linda, linda, linda. Porque no meu íntimo, eu me via uma pessoa assim, colorida, muito alto astral, muito... Sabe? Depois eu caí das pernas. O resultado. O 2 é como eu me mostro, ou seja, como a pessoa me vê. No meu caso, a figura 2, eu coloquei também, era um trabalho de arte lá, de arte abstrata, todo em preto e cinza. Né? Então, o que acontece nessa minha reflexão? Eu achava que eu era muito de bem com a vida
e que eu mostrava isso para as pessoas, mas as pessoas me viam de uma forma fechada, de uma forma mais retraída, de uma forma mais em preto e branco. Mas elas não verbalizavam para você, não? Que embora você fosse assim, elas te viam de uma forma diferente? Elas falavam isso para você ou não? Olha só, vou te explicar. É interessante que as pessoas que não me conhecem, que me veem assim de primeira, falam assim, que eu sou muito séria, que eu tenho a aparência de uma pessoa nervosa, que fica irritada à toa, que tenho a aparência de uma pessoa metida, tá? Isso a pessoa que me vê assim, pela primeira vez, normalmente ela acha isso de mim. Mas por quê? Na verdade, eu sou uma pessoa mais reservada. Sou mesmo. Tá? Não sou muito de ficar rindo, de ficar brincando, não sou muito de fazer piadinha, não. Normalmente eu vou ali direto ao ponto. Né? E interessante que o meu marido ele é completamente oposto de mim. Então, quando vem nós dois juntos, desculpa, eles falam assim, que ele é super bacana, que ele é super tranquilo, que ele é super paciente. Só que, na verdade, é o contrário. Ele se irrita fácil, Nossa, eu não. ao contrário. Ele é super impaciente e eu, modéstia à parte, sou um poço de paciência. Reconheço. Quem me conhece mais intimamente sabe que. Porque eu acho assim, eu vou ficar impaciente com uma coisa que eu não tenho controle, gente. Por quê? Exatamente, eu aprendi isso na minha vida. Eu não me irrito nem sofro pelo aquilo que eu não posso controlar. Mas olha o que acontece. Ele ri muito, ele é muito brincalhão, ele é muito piadista. Eu sou essa pessoa. Eu sou a metade do seu marido, eu sou desse jeito. Todo mundo que chega, eu já conheço você, para mim você já é a melhor amiga. Agora, sabe lota de ginástica olímpica? Você entra com 10 e vai caindo. Eu sou o júri da ginástica olímpica, eu digo para todo mundo isso. Para mim, todo mundo é bom, todo mundo é alegre, todo mundo é simpático, até que me mostre o contrário. Então, existe muito aquela coisa, né? Como eu me vejo, E que é como o como eu outro te acho vê. que eu me mostro para as pessoas, como eu me vejo no meu interior. Então, eu acho que eu estou passando aquilo para as pessoas. E o 2, então, é como as pessoas me veem, que eu não estou vendo como elas me veem. Olha, é bem contraditório até. A número 3 é a questão do momento. A imagem que a pessoa escolheu para ser o número 3 é o que ela representa, o que ela está passando agora. Seja materialmente, seja emocionalmente, tá? Seja fisicamente, não importa. E às vezes acontece o seguinte, vamos supor, vou colocar uma coisa aqui. Às vezes na figura 3, a pessoa vai e coloca ali, ela achou bonito a imagem de uma atleta. E ela foi e colocou ali a imagem de uma atleta. Só que essa pessoa que foi ali e colou ali a imagem de um atleta, ela está sofrendo porque ela precisa emagrecer e não está conseguindo. Olha que interessante. Então, aquela imagem ela está representando o problema que ela está tendo naquele momento. Ela precisa emagrecer, não está conseguindo, mas ela achou bacana a imagem de uma pessoa malhada ali. Tá? O número 4, ele é o desdobramento da terceira, que pode ser tanto uma continuidade, tá, do problema, da questão do momento, porque nem sempre eu estou passando só um problema no momento, às vezes eu estou
com vários outros problemas, mas ela também pode ser a resposta do que está acontecendo comigo naquele momento, né? A resposta do que eu poderia fazer, tá? Então, ela pode ser a resposta da terceira. Então, a 4 ela é um desdobramento da terceira com 2 vieses, tá? E a 5 é a fantasia da solução. Por quê? Quando a gente está com um problema, dificilmente, de cara, se a gente não tiver muita clareza, dificilmente a gente encontra uma solução para o problema, uma solução plausível, uma solução viável. Muitas vezes a gente fantasia uma solução, tá? Por exemplo, uma das minhas clientes, eu passei isso aqui para ela, ela fez, e ela estava com um problema financeiro, tá? Então ela queria uma casa e tal, então ela, incrível, todas as figuras que ela colocou tinham a ver com isso. Na última, tá? Que ela achou muito legal, foi um monte, eu não sei se era de um filme, o que era uma imagem de dinheiro caindo do céu e um monte de gente lá catando dinheiro. Então, foi uma fantasia de solução para ela, como se o dinheiro realmente fosse cair do céu. E não cai. Então, e aí a gente leu, então, a reflexão que ela fez, né? E aí, quando ela leu tudo e ficou sabendo dessas respostas, ela falou assim: meu Deus, realmente, eu todinha. Por quê? Ela vivia no mundo da fantasia. Então, a personalidade dela era essa, fantasiosa. Então, ela não concretizava nada, fantasiava tudo. Interessante, né? E aí a gente começou a trabalhar isso na personalidade dela. E foi muito bacana depois os resultados dela. Tá? Você Legal. entendeu? Vocês entenderam essa atividade 4? Entendi. Sim. Dá até para a gente, de repente, fazer depois, ou não? Dá. Dá para fazer depois, sim. Eu anotei. A gente. Então, o que acontece? Se você depois for fazer essa atividade, não olhe nas respostas. Tá. Para não ser tendencioso, né? Exatamente. Porque tem que vir do seu subconsciente, não da sua consciência. Tá? Aliás, a terapia ela é muito isso. Ela não traz em voga a nossa consciência. Ela traz o nosso subconsciente para que o Onde está nosso tudo guardado, né? possa trabalhar. Ok? A atividade 3. Você fez, Cláudia? Trouxe, nem sei, desculpa. Atividade 3, que eu pedi para eles fazerem, era uma carta. É que eu fiz. Eu vou ler o esclarecimento da atividade 3 para a Célia poder entender, tá? Na atividade 3, Célia. Gente, desculpa de eu ficar tomando água toda hora, mas é que senão eu fico sem voz. Então, assim, na atividade 3, eu fiz um esclarecimento sobre espiritualidade e religião, tá? Que muita gente confunde, né? Então, é assim, a espiritualidade, ela é compreendida pelas leis universalistas da essência e da criação de tudo. E está bastante alinhada com a física quântica. Apesar da física quântica agora que está sendo validada, ela sempre existiu, tá?
E a física quântica, então, ela estuda a menor partícula da energia de qualquer coisa e compreende o homem, né, como um ser eletromagnético, entendendo que o ser humano é a própria energia condensada que se apresenta como matéria, ou seja, o nosso corpo físico é uma energia condensada, ok? A espiritualidade, então, ela surgiu com a criação do mundo, que tudo tentou explicá-la através da mitologia, das mitologias, né? Já as religiões são interpretações místicas que foram originalmente criadas para civilizar o homem diante de um núcleo social e se apresenta das mais variadas formas conforme cada cultura, ok? Só que com o tempo foram adaptando seus ensinamentos conforme os contextos políticos, históricos e sociais de cada época. Não é à toa que existem inúmeras religiões aí hoje, né? E um exemplo claro de mitologia, que também é considerado religião, são as mitologias africanas, tá? Que se apresentam das mais variadas formas, conforme as regiões da África, que também é conhecido como o continente mais antigo do nosso mundo, tá? E foram se espalhando, então, por outras regiões, com adaptações para cada cultura. Um exemplo clássico entre mitologias e religião é a correspondência entre os símbolos ideológicos de fé. Por exemplo, Yansan, na mitologia africana, né, é Afrodite na mitologia grega. E é Inanã na mitologia suméria, que é Vênus na mitologia romana. Interessante de tudo isso é que, quando a gente fala nas mitologias africanas, muita gente já leva para o lado religioso, até abomina. Mas se a gente fala da mitologia grega ou mitologia romana, tá tudo bem. É verdade. Só que uma corresponde à outra, tá? A mesma, e todas elas, tá? É representada como Santa Bárbara no catolicismo. Nossa. Olha só que interessante. Porém, de tudo isso daí, uma coisa é certa, gente. Mitologia, religião ou espiritualidade, a conexão entre o homem e o universo que conhecemos é uma só. É o amor. Essa é a conexão. Tá? Que é o sentimento mais genuíno do ser humano. Que, infelizmente, muita gente esconde, né? E aí, a atividade foi o seguinte, né? Porque eu disse aqui, aí eu falei aqui que na terapia quântica, na terapia, né, o cuidado com a espiritualidade é um dos pontos cruciais na terapia, tá? E no sentido quântico, entende-se que a fé é o guia e que o amor é a frequência vibratória para a conexão com a essência. Ou seja, consigo mesmo. Então, todos nós estamos em busca de felicidade, né? E é isso que nos motiva sempre a melhorar em todas as esferas da nossa vida. Tá certo? Na terapia, a mentalidade ela é ativada através da fé em si mesmo, principalmente. Tá? Para realizar os seus desejos, diminuir ou eliminar as suas dores e entenda as dores como qualquer tipo de dificuldade. Que às vezes a gente fala dores, a pessoa acha que é só dor física. Não, qualquer dificuldade é uma dor. Porque qualquer dificuldade que a gente tem traz uma palpitação no coração que é absurda, tá? Que nos gera ansiedade, né? Então,
Cocriar a nossa realidade, uma vez que trabalha a energia que cada um possui, né? O amor que devemos alcançar está em 500 Hz, na frequência vibratória, e está localizado entre a sabedoria e a servidão. Essa frequência Hertz ela é muito, muito importante porque tudo no universo vibra através de sons, tá? A nossa própria respiração emite um som. A gente não para ficar ouvindo. Quem faz meditação consegue ouvir a própria respiração, mas quem não faz, não consegue, tá? Tudo é através de som. E é a partir desse amor que nós entramos, então, no mundo da evolução, tá? O Hertz crístico, se eu não me engano, são 1000 Hertz, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, a atividade 3, o que foi? Vamos falar de amor. Na última folha do seu caderno, escreva uma carta anônima para quem você mais ama nessa vida. Abra o seu coração, coloque todo o seu sentimento nessa carta, como se você nunca tivesse tido a oportunidade de falar com essa pessoa. Ou até, às vezes, a gente sente alguma coisa por alguém, tem vergonha de falar, não encontra o jeitinho de falar, né? Então, escrever. Só que eu coloquei alguns critérios aí, né, dona Cláudia? Não podia citar nome, não podia escrever no plural, porque às vezes, muitas vezes, principalmente quem é mãe, tem vários filhos e fala assim, mas eu amo demais os meus filhos, como é que eu vou fazer? Então, o que eu disse aqui escreve uma única carta, como se você fosse tirar cópia dessa carta e entregar uma para cada um. Tá? A atividade era essa. Então, não citar nome, nem o da pessoa, nem o seu, não colocar remetente, nem destinatário. É uma carta anônima de verdade. Não deixar ninguém ler. E você iria pegar essa carta no último dia, quando fosse solicitado. Você fez a sua carta, Cláudia? Eu fiz, mas eu não trouxe. Por quê? Sua carta não está no seu caderno? Tá no meu caderno. Vai buscar rapidinho. Você não vai precisar ler para a gente, não. Tá vendo o medo, Célia? De ter que ler para a gente. Não vai precisar ler para a gente. Mas é constrangedor mesmo, vamos combinar? É porque você é terapeuta, para você é uma situação normal. Mas para nós, pobres mortais, é constrangedor só você saber que poderia ficar à mercê dele. Eu entendo, Eu sei. Muita gente fica um pouco melindroso assim, para fazer essa atividade. Muita gente fica. É porque, na realidade, ninguém quer abrir seu cofre, né? Seu baú. Nem para si mesmo, às vezes. Né? Achou a carta, Cláudia? Aham. Silenciosamente, leia a sua carta agora. Ok? Essa é a carta que o universo mandou para você. Essa carta de amor é a carta que o universo tinha para falar para você. Não para mais ninguém. Caramba, que legal. Profundo, né? É profundo. Vale a pena, gente. O que acontece? A gente nunca dá o que a gente não tem. O que eu tenho,
eu consigo compartilhar, eu consigo doar. O que eu não tenho, não adianta me espremer. Se eu não tiver amor, se eu não sentir o amor por mim mesma, eu não consigo compartilhar amor com ninguém. Não importa a pessoa que você tenha pensado no momento em que você escreveu essa carta. O que importa é que essa carta saiu de dentro de você. E quem colocou essas palavras na sua cabeça para que você escrevesse não foi a sua consciência, não foi o seu subconsciente, foi o seu inconsciente que traz com você a centelha divina que você é. Ok? Ok. Então, a atividade da carta era essa. Tá? Quer falar alguma coisa? Uma das duas? Pode falar? Eu estou impactada, então, assim, vou deixar para a Célia agora. Quer falar Não, alguma coisa? assim, eu quero saber se você gostou do que você leu. Eu Se gostei. você se identificou com o que você leu. Eu fiquei impressionada. Então, mas aí vai confirmar o que a Catarina falou. Você só recebe aquilo que você dá, né? Você deu amor, você recebeu e está aí a emoção aí no seu falar. Uhum. Linda. Muito bom, É porque às gente. vezes as pessoas fazem algum tipo de terapia assim e não gostam do que receberam em volta. Mas assim, se você não gosta do que está recebendo, você tem que prestar atenção no que você está emitindo. É ou não é? Exatamente, exatamente. É um ciclo. É cíclico a coisa, tá? Então, tudo que eu mando volta para mim. Pode voltar em dobro. Se eu mando escassez, volta escassez. Se eu mando prosperidade, volta prosperidade. Se eu mando amor, volta amor. Ninguém joga uma bola na parede vermelha e ela volta amarela. De jeito nenhum, ela vai voltar vermelha, né? Então, essa atividade podia até parecer, e eu acredito até que muita gente achou que ela seria uma atividade invasiva. Mas não é. Ela não é invasiva. Ela te invade, tá? Mas não deixa você exposta. Uhum. E isso é bom fazer independente de qualquer coisa. Eu vou fazer isso uma hora. Vou sentar e vou escrever uma carta para o universo. Quero ver. E assim, eu já tinha ouvido em algum lugar que é bom de vez Não em quando você escreve, não é escrever. para o universo que você vai escrever a carta. Tá, é Tá? para quem eu amo. Para quem você ama. Sim. Tá? Você vai colocar em palavras tudo aquilo que muitas vezes você não consegue falar pessoalmente. Eu já tinha ouvido isso, de você Só escrever uma que carta. você tem que ficar, tipo, pelo menos um mês sem pegar aquela carta. Tá? Você escreve, não pega mais a carta, escreve e deixa lá dobradinha em algum lugar. Mais ou menos um mês depois, você não vai nem lembrar o que você escreveu na carta. Aí sim. É interessante você que faz meditação, logo depois da sua meditação, aí você vai ler a sua carta. Tá bem, E aí você perfeito. vai poder refletir se o que você está recebendo é o que você gostaria mesmo de receber. Entende? Uhum. Muito bem. Vamos lá. Então, agora eu vou falar da oferta. A oferta o que é? É a terapia em grupo, que deve começar agora em maio, tá? Aliás, eu vou ter que até ver direitinho, porque eu estava vendo para começar 11 de maio e eu não sei, tinha esquecido que tinha feriado. Então, vamos ver. Terapia em grupo que eu estou propondo são 10 sessões em grupo, que é um processo terapêutico, mais uma sessão VIP individual. Tá? Essa sessão individual, ela vai ser marcada, ela vai ser agendada, tá? Porque na sessão individual vai estar só eu e você que agendou a sessão, tá?
Em grupo, não. Em grupo vão estar todos. O que acontece? E aqui também, além disso, eu vou estar presenteando vocês também com um livro digital, Práticas de Limpeza e Proteção Energética, volume 1. Tá? Isso vai ser muito importante. Eu não sei cuidar da minha energia. Oi? Eu não sei cuidar da minha energia. E é muito importante. Muito importante. Tá? Então, o que eu estou oferecendo aqui é isso: 10 sessões em grupo, que é o processo terapêutico normal, são 10 sessões, mais a sessão individual, sessão VIP, e mais o livro digital. Tá? Essa sessão aqui em grupo, tá? São as 10 sessões, tem um detalhe. Como vai ser sempre no mesmo dia, né, da semana, uma vez por semana, vai ser sempre no mesmo dia e horário, às vezes pode acontecer da pessoa não poder participar naquele dia. Acontece, né? Então, o que eu decidi fazer? Eu vou gravar o dia da sessão, tá? E vou disponibilizar essa gravação no grupo por 72 horas. Porque aí aquela pessoa que perdeu aquele dia, que não pôde por algum motivo, ela não perdeu a sessão. Ela vai perder, lógico, a energia que o grupo vai trazer, mas ela não vai perder a sessão. Porque toda sessão vai ter um tipo de atividade. Tá? E aí ela não vai ficar para trás. Por que só 72 horas? Porque não é uma coisa para ver e rever. Não. É uma coisa para assistir uma vez só. Tá. Não é para decorar nada. Mas eu achei que era uma forma de não deixar a pessoa... Porque às vezes a pessoa fala assim, mas 10 sessões, quase 3 meses de terapia, e se um dia eu não fizer, eu vou sair prejudicada? Não vai sair prejudicada porque vai poder assistir a gravação. Tá bom? Ótimo. Então, eu vou falar um pouquinho da terapia individual, porque o que acontece? Teve, inclusive, gente lá no grupo de introdução, que entrou para o grupo de introdução, mas já quis fechar a terapia individual. Tá? Terapia individual que eu ofereço, elas são 10 sessões, que é o processo, mas eu sempre presenteio com uma a mais ou menos de 1 mês e meio a 2 meses depois da última sessão. Aí a gente faz mais uma, que é a sessão de realinhamento, né? Para a gente saber como que a pessoa está se sentindo, está saindo e tal. Cada sessão é 1h30 de duração, mais ou menos, porque às vezes a gente fica até mais tempo, né? Opa! E as sessões, cada sessão no individual, hoje, o valor de troca é de R$220. O processo, então, sai em R$2.200. Claro, tem formas de pagamento, tem descontos, aí tudo é conversado, né? Mas é só para vocês terem uma ideia de como que é a terapia individual, tá? Por quê? Porque na terapia em grupo, uma terapia normal em grupo, ela é formada apenas e tão somente por 10 sessões, nada mais. E o valor de investimento, normalmente, é 1/3 do valor do processo individual, tá? Que nesse caso aqui, no meu caso aqui, seria estimado em R$733, tá? Porém, o que eu estou oferecendo para vocês não é isso aqui. Não são 10 sessões, não é 1/3 do investimento, tá? O que eu estou oferecendo aqui são 10 sessões, sendo uma vez por semana, né? Sempre no mesmo dia e horário. Os encontros ao vivo pelo Meet, com duração estimada de 2 horas. Por que estimada? Porque vai passar de 2 horas. Né? Dependendo do que a gente conversar, dependendo do tema do dia, vai passar de 2 horas. Mas vai ter dia que também pode ser que dê um pouquinho menos de tempo.
tá? A entrega do livro, já na primeira sessão, entrego para todo mundo. E já a partir da primeira sessão, a gente já começa a fazer os agendamentos da sessão VIP, tá? Gente, por que essa sessão VIP? Porque, às vezes, a pessoa tem alguma particularidade que ela precisa falar com o terapeuta. E que não dá para falar, de repente, a terapia em grupo. Porque a terapia em grupo é um programa, tá? Mas, às vezes, ela tem alguma coisa que ela precisa de um precisa de uma luz. tratamento, né? Mais sigiloso. Exatamente. Então, eu resolvi fazer dessa forma, tá? Então, no valor normal seria 10 sessões, 733, mais uma sessão individual, 220, né? Mais o livro digital, R$ 37,00, que sairia 990, né? Porém, o que eu estou propondo aqui é as 10 sessões, no valor de troca de R$ 650,00, mais a sessão VIP individual, a custo zero, mais o livro digital a custo zero. Tá? Ou seja, além de estar dando 2 presentes aqui, eu diminui mais ainda o valor, né, de troca da terapia em grupo. Tá? E aí, tem um outro detalhe. As formas de troca. Então, se for à vista, no Pix tem 5% de desconto. Vai sair R$ 617,50. Se for à vista no cartão, tá? Uma vez, vai sair 650. E aqui no cartão, a taxa da financeira, quem paga sou eu. Tá? Parcelado. Parcelado, a financeira colocou uma taxa fixa de 4,9%, tá? Então, seria 650 mais a taxa do cartão. Acontece o seguinte, essa taxa do cartão aqui, tanto faz você parcelar em 2 vezes, quanto em 12 vezes. A taxa é a mesma. Tá? Para vocês terem uma ideia, e quando eu falei é menos do valor de uma pizza mensal, porque não sei na região de vocês, mas aqui na minha região, eu já estou pagando R$ 80 a pizza. E a minha pizza é simples, gente. Eu gosto da pizza só de atum com tomate. Tá? R$ 80. Se for parcelado, por exemplo, em 10 vezes no cartão, sairia R$ 68,35 por mês. Se for parcelado em 6 vezes, aí sai R$ 113,00 e uns quebradinhos. Mas, se for parcelado em 12 vezes, sai R$ 56,96. Então, é para fazer, porque... Entendeu, Cláudio, por que eu fui achincalhada? Foi por isso. Tá? Então, eu tentei fazer da melhor forma possível, gente, porque o que eu vi? Muita gente me procura precisando de terapia, mas tem algumas objeções aí, alguns empecilhos da vida, e um dos empecilhos, tá, é o valor de troca. Então, eu tentei formar aqui um grupo da melhor forma possível, com o máximo de benefícios possíveis, para que todo mundo pudesse fazer. É isso, tá? E aí, fica a critério de cada um. Os links para pagamento, eu vou passar no grupo, eu vou colocar lá, link à vista,
ou link no cartão uma vez, ou link parcelado. A pessoa escolhe qual link ela quer. Tá? E assim, e na terapia individual, eu posso levar o problema que está me incomodando? Na individual, sim. Na individual, no dia que a gente tiver no nosso agendamento, você vai falar qualquer coisa, independente do que a gente está tratando no grupo. Tá? Entendi. Alguma pergunta em relação a isso aqui? Está entendido. Ficou claro? Ficou entendido? Então, os links, eles vão lá para o grupo, aquele grupo de reserva, tá, Cláudia, que você está. Acho que a Célia não está ainda no grupo. Mas aonde é? No Instagram ou no Facebook? Não, eu fiz o grupo no WhatsApp. Ah, tá. No WhatsApp ou no Instagram? No WhatsApp. Não, eu fiz no WhatsApp, tá? Tá bom. Ó, para entrar no grupo, é só entrar na minha página lá no Instagram. Lá em cima, na bio, tem um link. Chat do WhatsApp. Você clica lá, você já entra direto. Tá ótimo, então. Ou então, pega o número do meu telefone. Também é só me falar assim, quero entrar no grupo, eu já te coloco. Ou me dá o seu telefone, tanto faz. Eu te coloco lá no grupo. Por enquanto, o grupo é só de interesse. Tá? Grupo de interesse, reserva para maio. Só vai ficar efetivado a hora que for efetivado o valor de troca. Certeza. Conforme as pessoas forem efetivando o valor de troca, aí sim eu vou direcionando as pessoas para um outro grupo, que aí é o grupo fechado, que é o grupo que a gente vai trabalhar mesmo. Entendeu? Perfeito. Por isso que é importante entrar nesse grupo de reserva. Tá? Perfeitamente entendido. Muito obrigada pela noite maravilhosa. Você, Tati, você também, Cláudia, foram excelentes companhias. Graças a Deus, graças ao universo, mais a minha busca por autoconhecimento e encontrei. Eu vi coisas que agregaram mais ainda o que eu já estava começando a engatinhar. Que bom. Então, qual é o próximo passo? Né? Entrar no grupo de reserva, né? Que está escrito Reservas de Maio de 2023. Link para efetuar o valor de troca, divisão do grupo e informações serão passados todo nesse grupo do WhatsApp, para depois a gente poder ir dividindo os grupos, né? Uhum. A primeira turma está previsto para começar no dia 11/5, que é quinta-feira. Então, seria toda quinta-feira, tá? Como são 10 sessões, né? Essas 10 sessões, vai demorar, então, 2 meses e meio, essa terapia, tá? Porque a sessão individual vai ser no decorrer da semana, e aí a gente vai marcar um dia e horário para cada um de vocês, né? Para a gente fazer nesse espaço mesmo de 2 meses e meio, tá? Porque às vezes até o que acontecer lá na sessão individual pode te fazer ver o grupo até de uma outra forma e entender melhor as atividades propostas também, tá bom? E o horário, qual que é? Eu vou colocar sempre às 20 horas, Cláudia. Por quê? O que acontece? Tem gente que trabalha fora, né? Até chegar em casa, tudo, 20 horas, tá? E aí, como eu disse, tem aquela coisa. Às vezes acontece alguma coisa, não dá para a pessoa chegar. O que a pessoa vai fazer? Vai perder? Não, ela vai assistir a gravação. De uma semana para outra, ela vai ter que assistir a gravação. Tá? Tá ótimo. E então a gente vai para nossa finalização, né? Nossa finalização é a meditação, tá? Então a gente vai fechar com a meditação. Mas o que acontece? Vamos colocar aí um esclarecimento que é bastante importante. A Célia já faz meditação, então ela já deve estar mais por dentro das coisas, mas tem muita gente que nunca nem fez.
Então, meditar significa trazer para dentro a sua conexão, a sua própria conexão, tá? Ouvir o som que vem de dentro. No Oriente, meditar inclui rituais de mantras sonoros, né? Posição búdica ou de lótus e silenciar a mente. Só que essa é a tradição oriental, tá? Na tradição ocidental, que a meditação ela surgiu para a gente muito depois, a gente tem outra cultura, né? Gente, não precisa sentar em posição de lótus, nem em posição búdica. Essa coisa de silenciar a mente, para muita gente, é muito difícil. Por isso que eu oriento sempre a fazer a meditação guiada, porque ela fica mais fácil. Quem tem já o treinamento, beleza, mas quem não tem, não adianta. Vai se irritar de ficar em silêncio, tá? Então, em livre interpretação, gente, meditar significa meditar, ou seja, ditar, dizer para mim, tá? O ar que eu respiro. O ar que eu respiro, gente, não é simplesmente um ar. Ela é minha energia vital. Só que essa energia vital, ela está no planeta. Ela não está aqui no meu escritório, nem na minha casa, nem no meu quintal. Ela está em tudo aquilo que eu não enxergo. Tá? Então, significa trazer para dentro a essência da existência em sua plenitude. O que está no nosso ar? Os nossos pensamentos estão no ar, as nossas palavras estão no ar, o nosso alimento está no ar, né? O perfume das coisas está no ar, a gente sente, por quê? Porque ele é proveniente de alguma coisa que vem da natureza, né? Então, o ar é muita coisa. Ele é um tipo de transe consciente que tenta alcançar o inconsciente. Tá? De uma forma mais livre, meditação. É a ação de falar comigo mesma. Meditação é isso. É por isso que quem faz meditação, quem tem a prática da meditação, consegue ouvir, né, a sua respiração, consegue ouvir o seu coração, consegue ouvir a pulsação, consegue ouvir, tem um lugarzinho no nosso cérebro, que é bem no centro do nosso cérebro, que emite um sonzinho, tá? Parece assim, sabe? Um sonzinho bem, ele é bem sutil. Tem gente que consegue ouvir esse som. Eu não cheguei nessa fase ainda, tá? Mas tem gente que consegue ouvir. Por quê? É a ação de dizer para mim mesmo, tá? Que tudo em mim fala. Mesmo se eu estiver aparentemente inconsciente, o meu corpo fala. A minha essência fala. A minha centelha fala. Só que muitas vezes eu não paro para ouvir. Tá? Então é por isso que quando a gente passa a nos autoconhecer, a gente começa a nos ouvir com mais facilidade. Tá? Então, na terapia, a meditação guiada ela é a mais utilizada, tá? Porque muita gente tem dificuldade, inclusive, de se concentrar, tá? Já me perguntaram se podia fazer meditação de olhos abertos. Tá? Só que de olhos abertos eu não estou olhando para dentro de mim, eu estou olhando para fora.
E meditação, meditar para mim mesmo, tenho que fechar os olhos para olhar para dentro de mim, tá? Então, como a terapia ela é direcionada para trabalhar a questão do cliente, né? Em cada sessão, possui um tipo de meditação guiada diferente, correspondente ao trabalho que nós fizemos na sessão. É assim que funciona, tá? Então, a atividade de hoje é a meditação guiada para a composição do seu eu eletromagnético. Legal. Muito bem? Vamos começar? Vamos. Nesse momento, eu vou pedir para vocês fecharem o microfone de vocês para não ter nenhum outro ruído. Agora que são elas. Mas você tá, acho que você tá sozinha aí, não tá, Célia? Eu estou sozinha. Deixa eu ver se eu consigo. Então não. Tá. Vou ver se eu faço o mesmo caminho de volta. Estão ouvindo a musiquinha? Tá ouvindo, Célia? Faz assim para mim. Tá ouvindo? Ok. Então eu vou pedir para vocês agora se colocarem numa posição confortável. Se vocês tiverem água do seu lado, tome um pouco de água, que a água oxigena o cérebro. Se não tiver, tudo bem. Se coloquem numa posição confortável. Comecem relaxando seus pés. Respira fundo. Respira pelo nariz. Quem conseguir, respira pelo nariz. Segura o ar. E depois solta o ar pela boca. Quem não conseguir, respira, inspira pelo nariz e solta pelo nariz. Que é para não dar tontura. Respira fundo. Sinta suas pernas relaxando. Seu quadril relaxando. Sinta o seu abdômen relaxando. É importante relaxar uma parte por vez. Respire fundo e sinta os seus braços relaxando. Agora os seus ombros, seu pescoço, sua cabeça. Relaxe o seu couro cabeludo, seu rosto. E volte-se para dentro de você. Respire fundo. Deixe-se levar. Perceba que dentro de você existe um mundo só seu. Um mundo onde ninguém pode penetrar, ninguém pode invadir. É o seu cofre, é o seu lugar seguro.
Respire fundo e sinta brotar do topo da sua cabeça uma luz brilhante, branca cristalina, a luz crística, entrando pelo topo da sua cabeça, descendo pelo seu corpo, célula por célula, oxigenando, abençoando. Essa luz, ela vai descendo, descendo, até sair pela planta dos seus pés, rumo ao centro da Terra, se enraizando nas profundezas da Terra. E ela volta lentamente, como brotos de árvores, crescendo, trazendo consigo toda a sua ancestralidade, voltando agora pela planta dos seus pés e crescendo dentro do seu corpo como árvore, folhas, frutos, flores. Perceba que essa árvore está crescendo mais e mais e mais dentro do seu próprio corpo, trazendo consigo toda a fortaleza da Terra, todo o magnetismo da Terra, toda a sabedoria dos ancestrais, preenchendo cada milímetro que tem dentro de você. E ela vai saindo pelo topo da sua cabeça. Essa árvore vai crescendo, sentindo o universo. Atravessa planetas, atravessa todas as estrelas possíveis, chega lá no infinito. Essa árvore se energiza das cores do arco-íris, que são as cores dos seus chakras vitais, e ela retorna para você colorida. Ela retorna para você voltando pelo topo da sua cabeça, trazendo a cor vermelha, que é a cor da materialização de todos os seus desejos, a materialização da cocriação de tudo que você acredita ser necessário para você. Em seguida, desce nessa árvore a cor laranja, que pertence ao seu chakra umbilical ou sacral, que está localizado nos 4 dedos abaixo do seu umbigo,
que é onde se manifesta a fertilização dos seus desejos. É onde está o planejamento de tudo. É a incubadora. A mãe que vai materializar tudo o que você cocriar. Em seguida, desce pelo topo da sua cabeça a luz amarela, que é a luz da ação, se localizando no seu plexo solar, que além da ação, é o local de vibração, é por onde você vibra as boas energias, é por onde você expande a sua melhor energia vital. Em seguida, desce a luz verde, que se instala no seu coração, acompanhado da luz rosa. Ambos estão no seu chakra cardíaco, que é o chakra do amor e da cura. Porque a cura só existe com amor. Desce em seguida a luz azul clara e se instala no seu chakra laríngeo, onde está localizado a sua comunicação consigo mesmo e com o mundo. Em seguida, desce a luz azul índigo e se instala na sua testa, que é o chakra frontal, mais ou menos localizado entre as suas sobrancelhas, no centro da sua testa. É o chakra que tudo vê, que consegue refletir e avaliar todas as situações de fora. Consegue se afastar para enxergar melhor. Respire fundo mais uma vez. E agora então desce a luz violeta, se posicionando no seu chakra coronário, que é a luz da iluminação, da espiritualidade, da conexão entre o seu ser, matéria, seu ser, energia, seu ser espiritual, que acopla agora os seus corpos sutis, se manifestando então no seu corpo físico. Perceba que dentro de você existe uma árvore abundante, colorida, revitalizada, energizada. Visualize as cores dentro de você. Visualize a árvore dentro de você. E tudo isso banhado com a luz crística transparente, que é a luz da centelha divina, que é o que todos nós somos. Nesse momento de plenitude, com a energização dos seus chakras,
com a percepção de evolução e construção. Aos pouquinhos você vai retomando o seu momento do aqui e agora. Aos pouquinhos, lentamente, você vai mexendo a ponta dos seus pés. Fique com essa sensação de gratidão. De energização eletromagnética. De concentração de poder que o universo e a Mãe Terra oferecem para você. Respirem fundo, aos pouquinhos podem se mexendo e só no seu momento você abra seus olhos. Tudo bem, gente? Tudo ótimo. Estão se sentindo um pouquinho mais energizadas? Sensação de bem-estar incrível, né? Então, percebe que a meditação guiada, ela te leva para um estado que você não imagina. Porque você consegue se desligar do que está aqui fora, né? E consegue ir acompanhando a voz e a música. E quando a gente fala silenciar a mente, não é que não é para ter ruído nenhum. É para a gente não ficar ouvindo, né? Aquelas coisinhas que a nossa mente fica toda hora, que nossa mente é muito fofoqueira, né? Fofoqueira, tagarela, né? Então a gente fica... Então tem que dar um basta. É por isso que a gente faz a meditação guiada, tá? E em cada sessão, a meditação ela tem que ter a ver com o que a gente trabalhar no dia. Tá bom? Você já tinha feito meditação assim, Célia? No início, não, na realidade, a primeira eu comecei a fazer. Você tá bom? Que estado você é? Não entendi. Eu não entendi o que você falou também, não. Que estado? Da onde você é? Ah, eu sou de São Paulo. São Paulo. Eu também. Carioca, eu estou morando em São José dos Campos agora. Você mora onde agora? Não entendi. Onde que você mora agora? São José dos Campos, interior São de São José Paulo. dos Campos. Ah, eu sou de São Paulo, capital. É. Mas E a eu saí Cláudia do Rio para morar na capital, tô fora, né? Aí eu ficava lá. Sou do Rio. Ah, a Cláudia é do Rio. Também? Sou. Eu sou carioca há 73 anos, estou morando aqui há 3. Então, lá no Rio, eu comecei a fazer meditação com Kleber, meditação transcendental. Então, lá... Só um minutinho, gente. Agora eu vou parar de gravar, tá? Porque agora não interessa mais para ninguém. Tá. E a gente vai... Então, pessoal, é isso. Entrem no grupo de reserva, né? Para a gente poder preparar o grupo de ativação, ok?